Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, professor Fabrício, pelo chamado, né, para participar dessa ação de vocês, esse trabalho. É muito importante isso. Acho que a gente vem construindo algo que vai ter frutos a curto e médio prazo e a longo prazo também, né? E nesse mundo cada vez mais acelerado, né? Então, enfim, o tema do nosso bate-papo hoje sobre a importância dos parques tecnológicos no ecossistema de inovação, tá? Aí eu sou Newton Silva, né? Professor da Universidade Federal de Campina Grande, né? De engenheiro químico, atuei nessa área de gestão, da inovação, gestão de propriedade intelectual e atualmente estou como diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico, como o Fabrício assumiu aí. Então, o caminho natural é esse, viu? O pessoal do NIT, a gente resolve umas coisas embaixo, o pessoal coloca mais e aí vai, né? Enfim, então, a gente poderia ter uma macro pergunta, né, que seria interessante, é o que é um parque tecnológico, né? A gente poderia começar com essa, deixa eu deixar dimensionar melhor aqui. A gente pode começar com essa pergunta, né? O que é um parque tecnológico, né? Então, assim, tem várias definições e a gente pode trabalhar numa definição mais legal, né, jurídica, que é o que a gente aprende a trabalhar, né, no nosso dia a dia como gestor dessa área de inovação, que é entender um pouco essa questão das leis, né, decretos, e daí vai, tá? Saber se é constitucional ou não, se segue, se não segue, a gente tem que seguir, na verdade, né? Ver se está adequado ou não está adequado, enfim. Então, o que é um parque tecnológico? Então, de acordo com a Lei 10.976, lá de 2004, né, e incluído pela Lei 13.243, lá de 2016, e foi regulamentado recentemente, em 2018, a 9.283, né, o decreto, diz o seguinte, no artigo 2º, o parque tecnológico, complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias entre atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais CTs com ou sem vínculos entre si, né? Então, na própria definição da lei, né, ela diz que um parque tecnológico ela é um instrumento, né, que permite que se faça essa integração entre a academia, o poder público e o setor privado, né? Ou seja, as empresas, as universidades, os institutos de pesquisa e todo o governo. Então, esse é os três pilares da tríplice hélice, né? Ou as hélices, né, da tríplice hélice. Então, então dá para a gente entender que parque tecnológico não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa, né? Às vezes eles existem e não existem, né? Porque às vezes tem todos os componentes distribuídos em uma região, mas aí falta um núcleo gestor, né? Às vezes está completo, não está completo. Quando a gente assumiu a Fundação Parque Tecnológico aqui em 2018, a gente teve nos primeiros 3 meses um choque de realidade e no começo a gente disse, rapaz, a gente não tem parque tecnológico aqui na Paraíba. Aí a gente pensou, foi atrás, buscou, porque o parque tecnológico ele é um gerenciador, ele é um gestor, de certa forma, de ações que envolvem aí parceiros, né? Parceiros que estão conectados com a academia, com o mercado, com outras instituições governamentais, etc. Então, é um conjunto, né, de ações que, de fato, promovem a existência de um parque tecnológico. Tá? Mas para a gente resumir não, para a gente dar um entendimento mais consolidado do que é parque tecnológico, na verdade, ele é composto por uma região, tá? Não necessariamente num local fechado, mas pode estar espalhado, né? Pode estar dentro de um estado, dentro de uma região, uma macro-região. O importante é que tenha essa conexão entre eles, tá? Então, complexo planejado. Então, complexo planejado não necessariamente é um condomínio tecnológico, ele é só a universidade, um setor, um prédio,
mas são várias instituições envolvidas, vários CPFs que estão conversando, dialogando e vários CNPJs legalmente conectados, né? Promotor da cultura de inovação, né? Você pode ter um prédio, pode ter um pessoal desenvolvendo projetos, mas aí tem que ter um pouco essa questão da cultura da inovação, né? Que o principal valor gerado na inovação é o valor gerado para a sociedade, né? O bem-estar social ou ou um retorno econômico, né? Tem esses dois caminhos, inovação social e inovação tecnológica, que tem esses dois mundos aí, tá? Para atender a todos e a todas, né? Ah, então, ele tem que ter envolvimento aí de pesquisa científica, seja o conhecimento gerado para atender a estruturação de problemas, né, resolver problemas que permitam gerar no final produto, processo e serviço, né? A desenvolvimento tecnológico é justamente pegar o conhecimento e transformar ele em produto, processo e serviço que atende uma necessidade de uma problemática da sociedade ou uma oportunidade de negócio, né? Ah, claro, levando justamente o conceito de inovação, porque inovação, na verdade, é um processo, né? Muita gente fala de inovação, mas às vezes fica a gente fica sem entender, né? A inovação, ela é um processo de 5 etapas, tá? E essas etapas, a primeira é justamente a identificação de problemas, que é de onde a gente parte para... É muito parecido com o método científico, tá? Mas o final muda um pouco, tá? Mas é muito parecido. Então, o primeiro passo do processo de inovação é você identificar problemas, né? E você pode identificar problemas em qualquer área, né? No nosso dia a dia, na universidade, na empresa, na rua, no município, e daí vai, no estado. Então, assim, é o primeiro passo para você envolver-se no processo de inovação. Qual a segunda etapa? A segunda etapa é justamente a geração de ideias, né? A geração de ideias são justamente as possíveis hipóteses que resolvem os problemas da sociedade, né? Esses problemas que foram levantados, identificados, né? Tá, tudo bem, mas a ideia por si só, ela é inovadora, é inovação? Aí vai depender, né? Quando a gente fala em ideia, a gente está ainda no mundo da imaginação ali, ela não está concretizada e ela ainda não é, de fato, ela não gerou valor na sociedade ainda. Ela poderá gerar, tem um alto potencial, beleza, pode ser, mas quando a gente trabalha na segunda etapa do processo de inovação, que é a geração de ideias, várias ideias elas podem resolver, podem propor soluções para um mesmo problema, né? Você pode resolver um problema de várias formas. Qual a melhor? Aí vai depender das etapas seguintes, né? A terceira etapa é justamente onde entra a academia, que é a geração e a aplicação do conhecimento, né? Onde entra a academia, os institutos de pesquisas, as pessoas que trabalham mais com estruturação do conhecimento para fazer com que as ideias se tornem algo prático, saia do mundo da imaginação para o mundo real, né? Então, esse é o papel da academia, né, dos institutos de ciência e tecnologia. E aí a gente parte para o quarto passo, que é justamente o desenvolvimento tecnológico. O que é a tecnologia? A tecnologia é justamente o conhecimento que está sendo transformado em algo prático, como produto, processo, serviço, né? Então, a tecnologia ela é o conhecimento em prática, de certa forma. E o quinto passo, né, a quinta etapa, é justamente a geração de valor na sociedade, que ela pode dar de duas formas. Ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser como um valor de bem-estar social ou ou valor econômico, né? Nota fiscal, etc, etc, faturamento, enfim, crescimento econômico, etc, etc. Então, enfim, essas nuances do processo de inovação. Então, sabendo do processo de inovação, por que um parque tecnológico, né? Por quê? Essa seria uma pergunta interessante, né? Os pontos relevantes de você ter um parque tecnológico é justamente por ser promotor da cultura de inovação, né? Ou seja, esse ambiente que tem um parque tecnológico vai propiciar esse processo, onde a cultura da inovação é justamente implantar metodologias, técnicas, ideias que façam com que, olha, a gente tem que começar a pensar nos problemas,
gerar ideias que se tornem práticas e a gente consiga levar para a sociedade de duas formas, ou de forma como inovação social ou como inovação tecnológica, nesses dois caminhos, ou em conjunto, tá? Transformação social, que é justamente isso, né? Você possibilita com que empresas elas consigam gerar um modelo de negócio que possa empregar, você empregar pessoas, empregar jovens, empregar pessoas que estão se formando, pessoas que estão no mercado, que possa absorver, etc. Promotor, junto com o poder público e acadêmico, da geração de riquezas, que no momento que você começa a gerar tecnologia, essa tecnologia tem valor econômico, esse valor econômico, de alguma forma, pode voltar para a universidade, para a sociedade, enfim. Promotor de sinergias entre atividade de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, contribuidor para a geração de emprego e de renda e desenvolvimento regional. Existem três elementos principais em um parque tecnológico, né, em uma região. Tá? Lembrando, o parque tecnológico que eu estou falando aqui não é um prédio. Tá? São várias instituições, várias entidades que pertencem ao ecossistema, que estão trabalhando em conjunto ou de forma isolada ainda, mas que promovem justamente todas essas ações aqui, esses efeitos na sociedade. Então, existem três elementos, que é integração, infraestrutura e investimento. O que é cada um desses elementos? Né? Esses elementos a gente identificou, Fabrício, no início de 2019, a gente fez algumas viagens e eu comecei a perguntar muito, né, junto com os outros diretores, sobre qual era o modelo de negócio, né, do parque. Olha só, é como se você chegasse assim para uma empresa privada e perguntasse qual era o segredo industrial lá do processo deles, né? Então imagina aí o quanto assim eu fiquei inquieto com tudo isso. Mas a gente identificou, depois de conversar bastante com vários gestores, e essa integração, ela precisa ter essa inter-relação entre governo, sociedade e o aspecto de relevância, né? Local, regional, nacional. O setor privado também entra como participante da estruturação dessa integração, né? Com edificações, com empresas, parcerias institucionais. Tá? Então, isso aqui é um mapa que mostra um pouco como os parques tecnológicos podem atuar. Né? Pode atuar de forma mais municipal, a nível municipal. Então, vai ter uma relevância local. Claro que isso vai depender muito da expertise da região, né? Mas, claro que pode ser um caminho de mão dupla, né? Tanto pode ter incentivo das instituições, como também do governo, para desenvolvimento em uma região ou de uma macro-região. Enfim, isso vai depender muito de uma coisa chamada de planejamento estratégico, ou visão estratégica dos que estão responsáveis e à frente do parque tecnológico, da ação, né? Então, quando se tem uma estrutura macro de um parque tecnológico, geralmente tem uma instituição administrativa no núcleo, né? Aqui em Campina Grande, né, aqui no Parque Tecnológico da Paraíba, a gente tem a Fundação Parque Tecnológico, que é que legalmente existe, né, como gestora do Parque Tecnológico. Mas ela sozinha, ela não faz o Parque Tecnológico, ela é um dos componentes da estruturação do Parque Tecnológico. Tem que ter as ICTs, tem que ter as instituições promotoras de empreendedorismo e inovação, por exemplo, Sebrae. Sebrae é um parceiro muito bacana para trabalhar com isso. Federação das Indústrias, FEComércio, todas as instituições que estão relacionadas ao mercado diretamente, né? Aqui incubadoras, né? Incubadoras que fazem um papel importante, que a gente vai ver lá na frente, como disseminador da cultura de inovação. E empresas de base tecnológica é justamente as empresas que vêm trabalhar ou que vêm se alocar na região ou que têm de alguma forma uma ligação com o parque tecnológico. E aqui tem a fronteira, né, da sociedade e mercado, estados, municípios. O estado pode ser um cliente, né, das ações do parque tecnológico. Pode ser também fornecedor, né? Onde se contribui com iniciativas de políticas públicas, né, que atendam ao que o Estado quer, municípios, instituições, pessoas, né, empresários, pessoas que queiram investir, pessoas que queiram empreender,
empresas, mercado aqui, indústria, tudo isso para justamente desenvolver o processo de inovação, gerando valor assim na sociedade, né? Então, basicamente hoje, acho que tem mais de 94, está desatualizada essa figura. Em breve a gente vai ter o de vocês aqui marcado, viu, professor Fabrício? Tem 28 em operação, em fase de operação, tá? Mas tá, tudo bem. Então nós temos essa quantidade de parques aqui no nosso país, né? Por exemplo, a gente tem Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem 4. Em Santa Catarina tem 4 principais, mas tem núcleos de inovação lá que é distribuído em toda a região de Santa Catarina. É muito interessante isso. Eles têm núcleos de desenvolvimento tecnológico nas várias áreas do conhecimento. E sempre, boa parte é atendendo a demanda local. Bem interessante isso, né? A Paraíba, ela é quase do mesmo tamanho de Santa Catarina. A gente só tem o que? Tem o Parque Tecnológico, né, da Paraíba, que é uma iniciativa lá de 84 já, dos anos 80, e tem outras iniciativas nascendo, né? Tem mais 2 iniciativas nascendo aqui, mas olha aqui tem 4 já, aqui só tem uma. É para ter 4 também, vários núcleos de inovação. Enfim, eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos de parques tecnológicos para a gente discutir aqui um pouco, né, conversar sobre isso. A gente tem o Parque Tecnológico de São José dos Campos, tá? A gente tem um Parque Tecnológico de Itaipu, a gente tem o Tecpar, no Paraná, e a gente tem aqui o Porto Digital, aqui pertinho, no Recife, né? Então, eles foram concebidos dentro de uma visão onde tem uma área e aí tem todo mundo que faz parte do ecossistema de inovação, estão instalados nesse local, né? Então, existe uma infraestrutura, né? Se vocês forem ver, ó. Então, existe infraestrutura, que é um dos elementos que a gente viu, né? Básica, mas claro que só a infraestrutura não necessariamente vai funcionar, né? Tem que ter integração e tem que ter também investimento. Esses exemplos aqui são exemplos de ações onde tiveram o aporte de recurso inicial para instalar, para implantar, colocar para rodar, aquela coisa toda. Mas como o recurso veio? O recurso veio por meio de projetos, né, de proposta, de estrutura. Não foi só assim, eu quero dinheiro e pronto. Não. Foi pensado. Itaipu é bem interessante que ela recebe recurso de impostos da hidrelétrica. Então, basicamente, tem parte do recurso que é aplicado no Parque Tecnológico. O Tecpar também tem investimentos governamental bem interessantes. O São José dos Campos também. E Porto Digital também. Tá? Então, o governo ele é um dos maiores investidores em infraestrutura. Agora, as demais ações ficam por conta da gestão e do núcleo que está gerindo o parque, né? Mas o que esses parques têm em comum? Né? Esses 4 aqui, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum infraestrutura básica, claro que cada um dentro das suas singularidades, né? Cada parque tem o Parque Tecnológico de Itaipu, numa região lá bem interessante, onde foi a revitalização de uma área. Acho que todos, né? Todos tiveram essa revitalização. Porto Digital, né? Teve essa revitalização. Aqui também aproveitou outras estruturas que já existiam aqui também, e outras foram construídas. Enfim. Então, tem infraestrutura, tem investimento, né? Um exemplo, o Parque Tecnológico lá de São José dos Campos. Atualmente, até 2017, se eu não me engano, até 2017 foram investidos 2,1 bilhões de reais só em infraestrutura. Infraestrutura é investimento de forma geral, né? Projetos, infraestrutura. Então foram investidos aqui 2,1 bilhões. A gente está falando nesses últimos 30 anos, tá? E se a gente for ver o percentual de investimento, hoje, né? Hoje aqui tem privado, 1,6 bilhão, Sebrae aqui é milhões, milhões MEC, MCTIC, BNDES, ABDI, Apex, FINEP, Governo Federal, Governo de São Paulo e Prefeitura. Então, existem investimentos governamental aqui. É claro que foi um pequeno valor, né? O público, 440, 500 milhões, né? Quase, 450 milhões. E o setor privado, 1,6. Então, um investimento público estratégico, ele consegue atrair investimento também privado. Aqui foi quase 3 vezes mais, né?
Mais de 3 vezes mais aqui do investimento público. Enfim. No Tecpar, né, claro que só em 2018, ó, foi implantado um centro, né, de desenvolvimento de medicamentos, com investimento de 200 milhões para a construção e aquisição de equipamentos. Em 2018 também teve aqui 35 milhões para ampliação de produção de medicamentos, 45 milhões para a obra do Centro de Produção de Pesquisa de Imunobiológicos. E aqui, né, ó, o Itaipu ultrapassa aí também 1 bilhão só em infraestrutura. Isso sem falar em projetos. Isso aqui é só na infraestrutura, né? Ela está numa área total de 116 hectares, com área construída de 38.914 metros quadrados. Tá? Então, todos os parques eles têm esses 3 elementos: integração, infraestrutura e investimento. Tá? Então, quando se pensa em parque tecnológico, tem que se buscar pensar nisso, né? Como esses 3 elementos serão trabalhados num parque. Aqui a gente vem trabalhando isso e vem funcionando, vem dando certo. Tá? A gente trabalha esses 3 elementos, né? Temos frentes aqui. Eu sou mais responsável por essa parte de integração, tá? E busca de investimento. Tem a diretoria técnica, esses 2 aqui, enfim. Então a gente se dividiu nas ações para buscar, né, atender essa estruturação e expansão que a gente precisa aqui na nossa região. Mas e o que mais? Né? Além de ter integração é justamente fazer com que as instituições participantes elas possam dialogar e ver quais são as melhores ações que possam ser promovidas. O NIT é importante dentro do ecossistema, né? A fundação também é importante, que é um promotor tanto de captação de recursos, como também de execução de projetos na área de pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, por aí vai. Né? Tem que se criar ações estratégicas, né? E essas ações estratégicas estão relacionadas a justamente como desenvolver o parque tecnológico, né? Pode vir os especialistas de todo canto, viu? Mas a expertise de como pode ser feito, estruturado o parque da região, os estudos mostram, né, que os resultados anteriores mostram que as mentes locais, elas têm que abraçar essa causa, viu? Porque não adianta trazer gente lá do outro lado do mundo para implantar um parque tecnológico. A realidade é outra. Então tem que se adaptar e criar um caminho, né, próprio. Claro que espelhado e vendo o que os outros vêm fazendo. Então, quais são essas ações estratégicas, né? Então, quando se trabalha com criação de ações estratégicas, eu trouxe aqui como exemplo a criação para fornecimento, fortalecimento do ecossistema. Tá? Então, é importante ter esse ecossistema conversando, dialogando, o SEBRAE conversando com a fundação, conversando com as instituições, conversando com a FEComércio, a associação comercial, enfim, tem que estar dialogando com todos, né? Os parceiros do ecossistema. Integração de atividades conjuntas. Por exemplo, às vezes no ecossistema, existe uma demanda de necessidade de mão de obra ou até de desenvolvimento de serviços e às vezes por desconhecimento e falta de comunicação interna busca-se fora da região. Né? Aqui acontecia muito isso aqui em Campina Grande, mas agora está mudando um pouco. Está mudando um pouco só um segundo, gente. Então, continuando. Então, é importante que essas ações estratégicas estejam relacionadas aí, principalmente com esse fortalecimento do ecossistema. Né? Por exemplo, hoje a gente teve a visita da diretora do INSA aqui, de forma bem natural, né? E a gente atende, conversa, veio fazer uma gravação aqui no estúdio da TV Parque, aquela coisa toda, assim. Essas têm que se conectar, né? E fortalecer isso. E é o que deixa a ação, né, de implantação do parque tecnológico mais forte, viu? Vai precisar conversar com os parlamentares, com os reitores, com o governador, né? Bater um papo lá com o governador, com os prefeitos das cidades circunvizinhas, né?
E a partir disso, né, essas ações estratégicas têm impacto aí na vida social das pessoas através de empreendedorismo e de geração de novos negócios, né? Uma coisa importante é existir esse caminho, né, chama trilha da inovação. Esse aqui é mais para surgimento de startups, de empresas, tá? Então, assim, muito parecido com o processo de inovação, a trilha da inovação é um caminho onde você passa, né, uma empresa que queira nascer, né, digamos que o parque está lá, né, pronto. Tem a estrutura, tem lá funcionando, seu funcionamento mínimo. Como esse parque vai promover o surgimento de empresas ou implantação de empresas, né? Vai depender muito desse caminho a ser seguido, né? Para empresas que vão nascer, tem que existir o estímulo, né, de geração de ideias, né? Tem que se estimular isso, né? Com eventos, eventos de capacitações, painéis, cases, palestras de estímulo ao empreendedorismo. Isso aqui não dá para ser feito sozinho, né? Só o parque. Se a gente for ver, né, o parque tecnológico como a instituição, né? Mas faz parte do parque tecnológico o Sebrae, o Senai, a FIEP, as ICTs, as empresas, né, de uma região, elas fazem parte do parque tecnológico. Imagina aí um parque de diversão. Tem vários brinquedos, né? Tem vários brinquedos, mas existe dentro um mapeamento, né? Só que o parque tecnológico ele não tem fronteira física, né? A fronteira física se dá no núcleo gestor, mas ela se estende, né, virtualmente para as outras instituições. Então, cada fase dessa aqui, ó, tem que ser feita em parceria com outras instituições. Por exemplo, essa parte aqui, ó, de eventos de capacitações, painéis, tal, isso aqui pode ser feito muito bem com o Sebrae, viu? Essa parte aqui. O Sebrae, ele é a instituição, uma das principais instituições promotoras do processo de empreendedorismo e inovação, viu? Nas regiões. Bem interessante isso. Tá? A fase de pré-incubação já são justamente os empreendedores que passaram por essa ideia, essa parte aqui, que tem uma ideia, que quer testar, quer desenvolver, então ele entraria numa fase de pré-incubação. Mas qual instituição responsável por isso? Seria a fundação? Não sei. Não sei se estaria no modelo de negócio. Mas seria outra instituição que pode, por exemplo, o Senai, né, para fazer estruturação e prototipagem. O Sebrae também faz prototipagem. Enfim, fase de incubação seria a instituição onde vai ter para o empreendedor essa parte mais de como gerir o negócio, né? Aqui a ideia já tem um potencial de virar negócio. Ele não está imaginando aqui ainda não. Ele já tem um negócio bem estruturado, tem aí uma possibilidade de estar faturando a curto prazo. E na incubação ele vai aprender sobre gestão de empresa, a parte financeira, como gerir os seus negócios, como fazer planejamento estratégico, como estruturar. Plano de negócio já foi feito aqui atrás, tá? Aqui Canvas, o plano de negócio estruturado aqui, dimensionamento, etc., já foi. Então, aqui na fase de incubação, a empresa está pronta para começar a rodar e fazer testes do seu produto, né? E aí vem a fase de aceleração, quando basicamente aqui ela tem a possibilidade de receber aporte de recurso para escalar, né, aumentar o seu alcance no mercado. E aqui já é a empresa consolidada, né? E o interessante é que empresas consolidadas elas podem se tornar associadas do parque, elas podem ter uma parceria com o próprio parque para buscar desenvolver ações de interesse, depois mão de obra. Hoje a gente está com um problema sério na área de tecnologia da informação, que a gente tem um déficit altíssimo de programadores. Então tem empresas que têm interesse, né, de estruturar núcleos de treinamento, desenvolvimento inicial, de programadores, tal. Então, tem vários modelos de negócio bem interessantes que podem surgir, né? E aí, Newton, diga, amigo. só quebrando o gelo um pouco. Você falou do pessoal que está com déficit, né, de mão de obra do TI. Na UFESA está do mesmo jeito também. A gente está conversa com a turma e eles não tem aluno bolsista. Rapaz, está um caso sério. Assim. É a pandemia, né, que acabou. Mas é isso. E o desafio que vem daqui para frente, Fabrício, se a gente não se dar as mãos e começar a ser mais inteligente, né, do que a gente precisa ser, além do que a gente pode ser, né,
para fazer com que isso consiga ser resolvido, viu? Eu troquei, antes, só complementar, eu troquei uma ideia com o Geraldo, ele vai dar uma palestra, ele já teve 10 missões no Vale do Silício, é um cara que... E ele disse que essa última missão, já na pandemia, já mudou tudo lá, já está tudo, a turma já está... Você vê o que a gente está passando hoje, né, fazendo essa... Exato. Então os eventos vão mudar muito, e é isso aí, vamos acompanhar isso, né? Exatamente. Então, ó, quando se tem uma ação em que se busca fortalecer o empreendedorismo e inovação, então, fazendo com que o empreendedor ele esteja no... Quando eu falo empreendedor, são pessoas, são alunos, são qualquer pessoa que tenha uma iniciativa de ter um negócio, né? Então, o Parque Tecnológico, junto com as outras instituições, tem que promover ações de suporte para isso acontecer. Porque quem vai fazer de fato, quem vai faturar lá na ponta e vai fazer com que o dinheiro gire próximo no parque, vai ser a empresa, né? A empresa privada, né? Vocês viram lá que um investimento lá no Tecpar, no São José dos Campos, foi 3 vezes mais do que o investimento do poder público, né? O poder público ele tem que investir, não tem como ele ficar fora. Porque quando se fala em treinamentos, transformação, melhorias, isso é uma ação de política pública que o Estado ele tem que incentivar isso mesmo, né? Agora, as ações de implementação, evolução, produção, etc., aí fica aí por conta das empresas mesmo. Então, quais são as ações de suporte? Incubadoras, aceleradoras, centro de inovação, instituições de ciência e tecnologia, parques tecnológicos, né? É um instrumento de suporte, redes, agência de propriedade intelectual, espaço maker, coworking, entidades de promoção da inovação e empreendedorismo, associações. Tudo isso ele orbita em torno, né, do empreendedor, né, para fazer com que ele, de fato, ele consiga, dependendo da demanda dele, né, da demanda a necessidade, ele pode se conectar com as ICTs, se conectar com o PAC, se conectar com o centro, enfim, né? Mas essas ações de suporte, ela está dentro de uma visão mais macro, né? Que é justamente buscar promover isso aqui, colaboração, compartilhamento, transparência, empoderamento e confiança. É isso que se busca quando se trabalha com ações estratégicas na área de empreendedorismo e inovação. Reconhecer, acionar talentos, né, por meio de rede, conectar, compartilhar, colaborar na construção construção de soluções coletivas, e daí vai. Então, faz parte dessa prática de construção de ações estratégicas levar isso daí. Tá? Um ecossistema de inovação integrado, integrado, redes onde instituições públicas, privadas e governamentais se unem em prol de uma mesma visão estratégica, buscam o desenvolvimento da sociedade, podem alcançar resultados mais significativos. Por exemplo, a implantação de um parque tecnológico tem que ser uma ação integrada, para realmente funcionar como modelo, né? E se busca justamente evoluir a maturidade dessa ação, né? Então, um programa Trilha da Inovação, foi só como um exemplo que eu trouxe para vocês, é uma das práticas, boas práticas, que podem ser implantadas em uma ação de parque tecnológico, viu, Fabrício? Isso é uma coisa que a gente descobriu lá com o pessoal de Santa Catarina, isso, né? Sobre trilha da inovação. Isso aqui não é criação nossa, não. A gente está, na verdade, a gente está executando isso aqui no Estado, né? Não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista de integração com os parceiros. Existe um documento, aquela coisa toda, desde 2019, mas veio a pandemia, aquela coisa toda, e não evoluiu, mas as ações já estão acontecendo, né? Então, essas ações são voltadas aí para a criação de mecanismos que permitam com que o ecossistema converse, sempre numa mesa, converse, dialogue, pense, tem queda de braço, puxão de cabelo, não, puxão de cabelo não tem não, mas a gente conversa bastante, né? E ser aberto a isso, né? Nas primeiras reuniões foi bem interessante, que era uma coisa, todo mundo ainda um pouco cismado, mas hoje é tapa na mesa, hoje é pulo, hoje, entendeu? Então, uma visão geral sobre os fatores que tem que ser desenvolvido numa região, tem os fatores pessoais com relação ao empreendedor e os fatores também ambientais, né?
para poder fazer com que o processo de inovação de fato aconteça, né? Nos fatores pessoais, o ecossistema ele tem que incentivar um pouco a cultura, educação, liderança, visão, estratégia, experiência, network, estrutura. Então, são fatores que o ecossistema tem que propiciar às pessoas que queiram fazer negócios, né? Até nós, como fundação, Fabrício, a gente tem que enxergar a nossa fundação como negócio mesmo, para poder, de fato, a coisa acontecer, evoluir. No bom sentido da palavra. Às vezes, quando a gente fala em negócio, o pessoal demoniza, né? Mas é no bom sentido, né? Quando se fala assim em negócio, que no mínimo se pague, né? Você não vai pagar para trabalhar, né? No mínimo, assim, você tem que ser pago pelo seu serviço, né? Ou então ter seus custos reduzidos, né? Seus custos empatados ali com o seu recebimento, enfim. A parte ambiental entra a parte de investimento em infraestrutura, aí o Estado ele tem essa importância e contribuição também, e a conexão com os negócios, né? Clientes, fornecedores, investidores, políticas públicas, a modelos de sucesso, competidores, incubadoras, aceleradores, recursos. Então, tudo isso fazem parte dos fatores ambientais que conectam o empreendedor e o empreendimento, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma ideia bacana, tem o entendimento do problema, da solução, mas aí falta só aquela chavezinha, dizer como ele pode estruturar o seu negócio, como pode acontecer, tá? Aqui no estado, a gente tem uma mandala aqui e que a gente tem um mapeamento prévio já, né? A gente tem aqui quais são as necessidades de suporte, né? De estágios, né? Os estágios aqui de estruturação dos negócios, a parte de capital humano, né? Governo e capital, né? Então são os eixos que fazem parte aí do mapeamento de um ecossistema, né? Então a gente tem esse trabalho em andamento, vem conversando muito, a gente viu que falta alguns instrumentos daqui no nosso ecossistema, tá? Então, o primeiro plano de ação que se tem no trilha da inovação é justamente mapear e identificar o ecossistema, né? Aqui da Paraíba, mas do estado, né? Ou da região, né? O mapeamento deve ser dividido em 5 eixos: ao governo, capital, suporte, estágio, capital humano. Esse mapeamento ele vai ter uma ideia de como a região se encontra e qual a maturidade com relação ao desenvolvimento das ações que um parque tecnológico pode ter, né? O segundo aí está mais relacionado a treinamento, sensibilização, né? Integração de ações de promoção, desenvolvimento da cultura empresarial na inovação, participando de encontros e reuniões pautados para planejamentos e ações conjuntas promovendo inovação no ecossistema. Isso aqui a gente fez no começo e, assim, a gente conseguiu entender o que é que o mercado quer da academia, o que é que a academia quer do mercado, ou quer para o mercado, enfim. Foi bem interessante essa parte. Ainda está acontecendo, acontece reuniões mensais, né, desse núcleo estratégico aqui em Campina Grande, e a gente conversa sobre vários temas. Tem 3 ações importantes que a gente conseguiu estruturar, né? Um é de um marketplace para a cidade, né? Que é bem interessante, que é chamado Vitrine Digital. O segundo a gente conseguiu fazer com que a cidade participasse, se candidatasse à cidade criativa da Unesco, né? Bem interessante isso. E a outra tem outra ação que é mais estruturação da expansão do parque tecnológico, né? São essas 3 ações que estão em andamento. Essa parte de sensibilização também, a estruturação de seminários temáticos, envolvendo profissionais internos e externos. Aqui são a questão de boas práticas de gestão, que é importante ter, tá? Transparência, definir o objeto bem definido, recurso, tal, etc. A importância de capacitação dos atores, né? Por exemplo, o Fabrício hoje está como gestor da fundação, mas a gente, quando entra, a gente sente essa necessidade de ter, né? Eu tive que fazer um treinamento de inteligência emocional, que é muito bacana, recomendo para todo mundo. Você aprende a se conhecer e conhecer as pessoas, né? E até assim, ter um respeito maior pelas pessoas, dependendo do nível em que elas se encontram, né? Qual é o estágio, o estado emocional
e de inteligência emocional que a pessoa se enquadra. E o outro foi de planejamento de estratégia de negociação. Tá? Eu já tinha um pouco esse perfil de negociador, mas depois que você faz um curso, né, a estratégia de negociação, você aprende a conversar mais, sabe conversar melhor com as pessoas, sabe quando identificar, né, quando estão usando as táticas intuitivas de negociação, de persuasão, né? É bem interessante isso. Então é importante realmente ter essa capacitação dos atores, dos gestores, e aprender a conversar nos 3 níveis, né? Nível operacional, tático e estratégico. Estou terminando aqui, viu? A gente tá em tempo, né? Tranquilo. Então, essas ações, elas vão convergir justamente para isso, para a criação e estruturação do suporte necessário para promover o empreendedorismo e inovação, empreendedorismo e empreendimentos, né? Em uma região, tá? Aqui é um resumão, né? Um resumo sobre as ações que ela está pautada. Mas, enfim, e o Parque Tecnológico da Paraíba? Certo. E aí? Falei, vamos lá. Então, o Parque Tecnológico da Paraíba, ele hoje é gerido pela Fundação Parque Tecnológico. A pessoa jurídica, na verdade, do Parque Tecnológico da Paraíba, ela é uma fundação, tá? A gente está buscando trabalhar essa melhoria, né, da estruturação da pessoa jurídica. Deixa isso aqui. Mas só que a gente tem uma conexão, um conselho diretor formado por todas as instituições e que é o conselho diretor da fundação. E quem é que está nesse conselho? Nós temos as universidades, as 4 universidades e o Instituto Federal. Nós temos o SEBRAE, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Governo do Estado, Associação Comercial, e essas instituições fazem parte desse conselho e dão aval a esse andamento dessa ação de parque tecnológico e expansão, tá? Então, hoje, o modelo principal de negócio é intermediar projetos de P&D entre empresa e academia. Então, esse é o principal negócio, mas existem 2, né? Mais 2, que é o de incubação, de incubadora, e o a expansão da infraestrutura do parque tecnológico. Na sua história, ela nasceu lá em 1984, inicialmente como incubadora, mas depois passou para uma personalidade jurídica com fundacional e de CT, tá? Vinculada às principais instituições de ciência e tecnologia do Estado, as universidades, SEBRAE, Embrapa, INSA e etc. Estamos aqui em Campina Grande. Uma coisa que é bem interessante é sempre supervalorizar mesmo a nossa região, né? Porque é o que a gente vai conseguir mexer com os olhos das pessoas externas, né? Tem que pensar, Fabrício, numa apresentação até comercial, né? Da região, da universidade, da cidade, quais são os atrativos, tá? Aqui a gente tem o maior São João do mundo, que chama a atenção, a região, tá? O número de universidades, cursos, etc. Aqui são as instituições vinculadas, né? Aqui são as áreas de desenvolvimento. Ó, Shirlene. Shirlene é daqui de Campina Grande, viu? Doutora Shirlene. Ó, Lívia, Maria. Eita, só fui falar em Campina Grande que o pessoal começou a... Muito bem, pessoal. Segundo nosso prefeito atual, ele disse que Campina Grande é um estado de espírito. Ser de Campina Grande é um estado de espírito. É bem interessante. Enfim, quais são as áreas de desenvolvimento que a gente tem atualmente, né? A gente tem a parte de IoT, Big Data, que é muito forte, inteligência artificial, machine learning, deep learning, computação embarcada, indústria 4.0, saúde e educação 4.0, redes, biotecnologia e energias renováveis. Então, hoje, nós temos em Campina Grande, no Polo Tecnológico de Campina Grande, todas essas áreas de desenvolvimento, tá? Que são pesquisas entre a academia e empresas, executadas pelas universidades, né? O FCG, o EPB, o FPB e o IFPB, tá? Vai, Romulo, rapaz, o pessoal aí tá eufórico. Muito bem, gente, isso aí. Quando fala Campina Grande, o pessoal se alegra, né? Isso aqui é uma timeline, tá?
Isso aqui é uma timeline, no final da década de 80, né? Nasceu entre 2020 e 2010. Na década de 90, se transformou em fundação de apoio, vinculada ao Ministério da Educação. 2020 e 2010, ela se credencia, amplia a atuação como instituição de fundação de apoio às ICTs. 2011 2020, credencia-se ao CAT Incubadora, né? E se transforma numa instituição gestora administrativa financeira da unidade Embrap. Tem 2 unidades Embrap hoje, que é bem interessante isso. E 2020, né, a expansão do novo parque, do ecossistema da Paraíba, e promotor da Ação Conecta, né, que é uma ação bem interessante que a gente está levando para os municípios, a Ação Conecta. Aqui relacionado um pouco sobre a maturidade do desenvolvimento das tecnologias aqui, está entre 4 e 6, enfim. Esse é o nosso alcance é justamente essa relação com a academia e empresa por intermédio do CAT, esse credenciamento CAT, né? Que permite que empresas que são elegíveis para a lei de informática consigam investir em projetos de P&D junto às instituições, às ICTs. Né? Aqui são um rol de empresas que desenvolvem projetos de P&D junto com a academia, e a fundação ela é a gerenciadora administrativo e financeiro desses projetos. E aqui está o nosso contato aqui, fundação. E fica aberto aí, Fabrício. Tem aí uns minutos para o pessoal conversar, perguntar. Tranquilo, Nilton. Obrigadão. Eu queria começar logo a fazer uma pergunta. Eu já vou mandar essa apresentação para você, viu? Perfeito. O pessoal está me perguntando, e a gente está gravando, vai mandar colocar, depois organizar lá no próprio site do NIT, a gente manda para a turma aí. Nilton, você mostrou um negócio interessante, aí a gente está fomentando essa questão do parque na UFESA, né? Tem muitos caminhos ainda para traçar, a gente já conversou algumas vezes. O parque tecnológico não tem uma receita, né? A gente já sabe disso. Pegar Belo Horizonte, tem um parque lá que é espalhado, ninguém tem prédio, como você falou aí, são várias realidades, mas a gente tem que se adequar ao que a nossa aqui, né? E tem que tentar tocar. Alguns são fundações, né, como você falou aí, outras são pelos NIT, os próprios NIT às vezes gerenciam o parque e por aí vai. Mas eu fiquei interessado naquele mapeamento que você fez, você mostrou lá, né? Aquilo ali é a ideia de vocês, o mapeamento do que traça as ações, né? Mostra ali depois, Nilton. Agora. O professor Marcelo também quer fazer. Esse aí eu achei interessante. Isso aqui foi ideia de vocês? Como é que vocês idealizaram isso aqui? Eu achei legal. Isso aqui, na verdade, já existe um estudo lá do pessoal de Santa Catarina, e basicamente a gente fez uma investigação do que precisa ter em cada eixo desse, né? E aí a gente identificou que nessa mandala a gente precisa ampliar mais, né? Precisa ampliar espaço maker, por exemplo, coworking, mais parque tecnológico, agência de propriedade intelectual, aí vai, centro de inovação e associações. A gente não tem muitos, a gente tem um aqui que é o CITA, né? Centro de Inovação Thelma Araújo, mas pode ter mais, né? O estado ele é largo, né? As ferramentas são poucas para o que a gente precisa alcançar. Agora, claro que precisa tudo de uma questão de cultura, né? De adquirir expertise, de promover essa ampliação, de fazer com que a cabeça do pessoal aqui de Campina Grande seja a mesma lá de Cajazeiras, né? Tenha a mesma sinergia do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, sem bandeira partidária, inovação, desenvolvimento tecnológico, né? Perfeito. O bom é porque dá para conversar com todo. Quando você fala em inovação, desenvolvimento tecnológico, você consegue conversar com todo o espectro político, então não tem problema. O bom é isso. Tranquilo, Nilton. Beleza. Professor Marcelo, pode ficar à vontade. Oi? Deixa eu sair aqui. Tá chiando aí o microfone, que às vezes o microfone fica chiando aí com... Tá tranquilo, professor. Tá bom. Tá limpinho? Tá. Ok, tá bom. Parabéns aí pelo excelente evento aí. As duas palestras de hoje já foram excepcionais aí. Eu como professor e também tenho o empreendedorismo na veia. Na veia, muito bem. Tido
temos sentido uma resistência muito grande de colegas, eu sei bem como é isso. E eu acho que o parque é uma coisa fantástica, eu acho que necessidade, inclusive a gente ganhou um prêmio em 2019, aqui pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, e que o prêmio era uma visita ao Porto Digital em Recife. Massa. Porém, em março, quando estava previsto exatamente para fevereiro, não deu certo e foi adiado para março do ano passado, de 2020, né? A nossa viagem, veio a pandemia, mas enfim, nós vamos de qualquer forma ainda visitar esse parque, porque o FESA com certeza a partir do próximo ano está chegando aí. Parabéns Exatamente. Essas palestras, eu acho que esse evento é fundamental para a gente exatamente fazer aquilo que já foi inclusive colocado também na palestra anterior. A gente difundir isso para os professores. Isso. E os professores nossos, eu costumo dizer, pelo que eu já fiz alguns treinamentos, Sebrae, seja lá de onde fosse, que todo empreendedor é pesquisador. Mas nem todo pesquisador tem um empreendimento na sua veia. Isso. Muito pelo contrário. Às vezes são resistentes muito. Certo? Bom, enfim, a minha questão é, essa sinergia, eu gostei muito do termo. Fazia tempo que eu não escutava. E interação, é isso que eu faço. Meus projetos são exatamente isso. Estou fazendo integração seja na agronomia, seja na parte tecnológica, de inovação, de TI, seja lá o que for. Então, onde eu não conheço, a gente vai buscando parcerias. E aí nós estamos agora mais próximos exatamente disso, né? Os editais estão sendo aprovados, essas coisas. E dentro dessa sinergia, eu acho que de tantas instituições e tantas coisas que tem que estar próximo, eu vejo as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação fundamental nesse processo. Perfeito. E aqui deve ter pró-reitores também, que já foram, pelo menos já têm atuação nisso. E eu acho que tem um fator aí muito importante, dessa de levar as pessoas, os estudantes que têm uma ideia e trazer para as pró-reitorias ou para os seus locais de projetos, para inclusive a fundação é um deles, mas a fundação é executor, né? Nem necessariamente é elaborador e nem tem as ideias. Mas eu vejo assim, a minha pergunta seria enfocado na proteção dessas ideias, do campo de ideia, e vou colocar muito bem aqui, uma coisa é você ter ideia, outra coisa é você chegar a um item e fazer registro de patente, aquela coisa toda da sua ideia, ou seja, daquele seu potencial processo inovador e de talvez gerador de negócio, né? São coisas distintas. Isso. A minha questão era em relação à proteção dessas ideias, certo? Que chega aos professores, chega aos programas, porque às vezes o aluno tem a ideia, não o professor, certo? E aí, o que o professor deve fazer? Tem várias opções. Ele pega aquele projeto e diz, esse é o projeto que eu vou acobertar, vamos dizer assim, e vou tocar para frente. Mas ele pode pegar esse projeto e simplesmente abrir livre concorrência para outras pessoas, que isso já aconteceu. Então, isso não é certo. Então, ou seja, mas se a ideia vem da pessoa, aí vê como vocês aí, que têm experiência nisso, e outros pró-reitores que também possam se colocar esse aspecto de como proteger isso legalmente, através de quê? A FGD de Campina Grande, foi feito o quê? Foi feita uma resolução? Foi feito o quê? Porque você sabe que tem gente de todos os naipes, vamos dizer assim, isso, né? O baralho está aí mostrando exatamente isso. E que simplesmente relevam algumas coisas, não vou nem entrar no campo ético, que não é o caso, mas no campo de proteção intelectual mesmo, certo? Porque aí determinado aluno tem uma ideia, ele outro passa e vai cumprir aquela ideia do outro, epa, e aí? Certo? Então, como é que vocês viram isso? Como é que vocês trabalham isso dentro do caso aí do parque tecnológico de vocês e outros que vocês já fizeram algum tipo de proteção legal, termo de resolução dentro da universidade? Como é que vocês viram isso? Vamos lá. Boa, excelente, professor. Excelente a pergunta. Assim, quando se está num laboratório de pesquisa, vamos lá, laboratório de pesquisa, o chefe, na verdade, do laboratório é o professor, o pesquisador, né? Se o aluno ele tem uma ideia e essa ideia está vinculada com o que ele vem desenvolvendo junto com a pesquisa inicial ou de origem, de certa forma, os detentores disso tudo aí, né, desse capital intelectual gerado,
o professor tem participação, né, de certa forma, porque ele propiciou o ambiente, aquela coisa toda. Agora, se o aluno ele vem de fora, nunca teve contato com o professor, e ele chega com a ideia, aí cai nesse que o senhor falou, né? Aí é só questão de ética mesmo por parte do pesquisador, né? Mas como isso, em termos de proteção, a ideia por si só, ela não tem como você proteger como patente ou como... não tem, porque você precisa ter três requisitos básicos para uma patente, né? Para você registrar como patente. Ela tem que ter a parte de novidade, né? Ela tem que ter ato inventivo, né? Ela tem que ter uma certa descrição técnica, né? E exequível, né? E ela tem que ser aplicação, ela tem que ter aplicação industrial, né? Ou seja, ela pode ser escalável, né? Então tem esses três. Então, se o aluno ela chega, ele nunca interagiu com esse laboratório, com esse pesquisador, com esse professor, e ele chega com isso e já tem esse requisito, na verdade ele já pode proteger antes, né? Desde que tenha suficiência descritiva com relação à novidade, o ato inventivo e a escalabilidade, a aplicação industrial, entendeu? Não existe na UFCG uma resolução que trate especificamente desse tema, né? O pessoal, os pesquisadores são livres para ter essa relação com os alunos pesquisadores, infelizmente, né? Quando isso aí acontece, é uma quebra da ética, né, professor? E isso acho que é lamentável, lógico, é lamentável isso. Mas é algo a se pensar e se trabalhar culturalmente, né? O NIT pode fazer esse papel, né, Fabrício, como propagador, né, das boas práticas, né, das boas práticas de interação e de ideias, etc. Tem um documento que é bastante comum utilizar, professor Marcelo, que é o termo de confidencialidade, né, ou o termo de sigilo, né? Por exemplo, é só uma ideia, mas para os alunos aí, se um aluno ele quer falar algo, acho que isso serve para esse caso, professor. Se o aluno quer falar algo que é da cabeça dele, junto com o professor, eles podem assinar um termo de confidencialidade. Aí esse instrumento, ele dá essa proteção para o aluno, né? Eu nunca fiz isso, na verdade, eu nunca precisei fazer, mas existe sim, existe esse instrumento que é chamado de NDA, né, para as empresas, ou termo de confidencialidade com as empresas, mas funciona também para as duas pessoas físicas. Só que o aluno não vai ter esse entendimento, né, essa maturidade, na verdade, para propor algo desse tipo, né? Espero ter ajudado, professor Marcelo. Então, Nilton, só complementando, o professor Marcelo já troquei uma ideia com ele a respeito, ele tem essa preocupação e é válido, ele tem algumas ideias bem boas, né, grandes ideias do professor Marcelo, e ele fica até receoso de conversar, e a gente sabe que nesse meio, né, nós nem tanto, mas o pessoal da indústria, né, o pessoal que está no mercado, eles têm essa expertise bem mais do que a gente, eles vão para a universidade, entram lá, vê laboratório, veem tudo, vão embora. E nós, quando é para visitar uma empresa, eles não deixam entrar celular, é tudo exato. Eles já têm essa expertise, a gente não tem. E aí, professor Marcelo, vai ter uma conversa com, acho que é o professor Aldrin, sobre transferência de tecnologia. Então, talvez essa palestra seja interessante, porque ele vai tocar muito nesse ponto que eu acho que Campina Grande já está avançando, até já peguei uma minuta com vocês, que a UFES ainda não tem essa de transferência de tecnologia. Então, isso pode ajudar também para esclarecer essa questão dessa interface legal, né, do pesquisador com a indústria. Né?